Olá a todos, vamos falar aí sobre alguns livros. O pessoal estava pedindo uma bibliografia nos comentários do vídeo anterior, então eu tenho alguns livros para mostrar para vocês aqui, tá de forma aleatória. Eu tenho mais livros do que esses aqui, obviamente, principalmente livros eletrônicos, tá? Eu tenho mais ou menos cerca de 500 livros eletrônicos, que ajuda bastante. Eu estou sem o meu Kindle aqui, mas eu vou até mostrar para vocês, que é uma ferramenta muito interessante para quem quer estudar. Tá? É claro que ler livros não é o mesmo que estudar. Estudar é uma coisa, ler livros é outra coisa. Então, separa um tempinho aí no seu dia para estudar constantemente, porque a constância é que vai fazer com que você realmente apreenda os determinados assuntos. E como diz o professor Pierluigi, estudar é escrever. Na verdade, você pode utilizar as três facetas do estudo, né? Que é falar, escrever e ler. Tá? Essas três facetas ajudam bastante, porque quando você fala, na verdade você fala e ouve também. Isso aí já ajuda muito. Então, quando você assiste palestras ou aulas de um determinado assunto, você já está gravando alguma coisa. Mas escrever, fazer anotações com a mão, tá? Não tem nada a ver de utilizar aí o tecladinho do computador. Tem gente que usa e acostumou com isso. Não sei ao certo qual que é a eficiência. Mas que existe eficiência de escrever e aprender as determinadas lições daquela certa disciplina, isso aí com certeza está comprovado, tá? Então, assim, eu tenho alguns livros aqui. Não sei se a câmera está travando, mas vamos continuar para ver. Tá de forma aleatória, então eu vou explicando o que esses livros representam. Primeiro é esse aqui, ó, A Arte da Guerra, do Sun Tzu. É um livro bom porque ele vai... Tudo bem que a tradução é meio contestável, o pessoal não gosta muito dessa editora, da Martin Claret, mas enfim, é um dos livros mais baratinhos eu acabei comprando. E gostei. Eu fiz um vídeo até sobre o Sun Tzu, e uma das máximas dele é que você deve conhecer o seu inimigo. Sócrates diz lá, mediante o oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e tal. Sun Tzu, baseado nas batalhas e guerras da China antiga, ele vai dizer, conheça o teu inimigo. E aí ele vai traçando todas as estratégias relativas a isso. É um livro que eu imagino que sempre foi uma vertente vinculada à esquerda em termos de estratagema para infundir as suas ideias na sociedade, desde as ideias gramicistas até as ideias vinculadas às revoluções. Né? Você pode falar, por exemplo, das revoluções marcusianas, ou pode falar também das revoluções puramente marxistas, mais arraigadas a esse ponto de vista, digamos assim, um tanto ortodoxo. Esse livro aqui é fundamental. Tem uma linguagem, obviamente, antiga, claro, mas tem outros livros que têm comentários, esse aqui não tem muitos comentários, mas leia, vai ser interessante para vocês, ok? Bom, um outro livro que eu queria mostrar aqui, já passando para um outro assunto, como eu falei, está em forma aleatória, mas quem tiver interesse, você não precisa comprar todos os livros, obviamente. É esse aqui, ó. 99 perguntas sobre anjos, demônios e batalha espiritual. Isso aqui é mais para quem é protestante e para quem teve alguma experiência, inclusive neopentecostal. Né? Esse livro é um livro mais vinculado ao estudo sistemático da Bíblia e ajuda a quem sofreu um certo trauma de algumas práticas esquisitas em determinadas igrejas neopentecostais. Então eu recomendo, ele faz forma de pergunta e responde, é muito interessante, tá? Uma outra obra, essa daqui. Essa aqui é uma obra do Bart Ehrman. Como vocês sabem, esse cara já avisando, ele é agnóstico. Então não esperem uma defesa da fé ou uma apologia. Porém, ele vai falar dos evangelhos perdidos, dos apócrifos, principalmente os apócrifos cristãos. É um livro muito bom, tá? Eu recomendo para quem se interessa mais pelo assunto de um ponto de vista histórico, porque esse debate que está ocorrendo aí, por exemplo, na internet, a meu ver, ele é um tanto, digamos assim, pueril, no sentido de que ele faz uma dicotomia muito rígida entre católico e protestante. Quando o debate histórico envolve muitos católicos, muitos protestantes, em vista de olhar para a alta crítica e para a baixa crítica e para tentar respondê-los. Esse é o verdadeiro debate que existe em termos teológicos. Não essa coisa de ficar discutindo doutrina. Né? Isso aí é a parte assim mais superficial do debate. O verdadeiro debate está na alta crítica. Quem não lida com a parte linguística, com a parte da alta crítica, desculpa, não pode falar de teologia, porque esse é o grande mote assim atualmente, tá? Então, para se conhecer, claro, elementos como esse, você tem que ler livros como esse, de pessoas que, esse cara aqui tem mais de 40 anos de estudo sobre esses assuntos. Outro livro que eu tenho aqui, também sobre alta crítica, é A Imaginação Apocalíptica, eu já tinha mostrado no outro vídeo. Esse livro ele vai tratar da questão mais vinculada ao mundo circundante de Jesus. Porque aquele mundo onde Jesus vivia na Palestina, ele, na verdade, sendo judeu, obviamente, é importante a gente salientar que era um mundo que tinha absorvido muitas ideias e tinha se criado uma determinada mística
E essa mística era uma espécie de esoterismo, mas não esoterismo como nós conhecemos na modernidade, com preceitos mágicos, etc., mas de visionários. E esses visionários eram os escritores de manuscritos. Dentre eles você tem sacerdotes, homens piedosos. A caverna de Qumran, que foi encontrada na década de 40, onde existiam vários rolos desses manuscritos, eram resguardadas pelos essênios. Mas não necessariamente foram os essênios que escreveram aqueles manuscritos, que eram um pouco mais antigos ali. E tinha ali manuscritos da Bíblia, que se encontram hoje nos textos originais, e que inclusive o Isaías é muito parecido até, em hebraico, mais antigo, que foi encontrado lá como um rolo no Mar Morto, com o texto vinculado à Septuaginta, né? Para quem acha que a versão maçorética é mais parecida com a Bíblia, é bom repensar isso. Mas, de qualquer maneira, esse livro vai tratar dessas questões, dos textos que foram reconhecidos como escritos naquele período interbíblico, que eu já tinha mencionado no outro vídeo. Enoque, Daniel, alguns vão contestar, mas esse livro aqui tem argumentos fortíssimos, tá? Não é um livro também de apologia, esqueça aí se você quer um livro de apologia, esse não é o caso. Mas se você se interessa pelo assunto de maneira aberta, pode ler e fazer as suas determinadas críticas, não precisa acreditar no autor, tem que ver os argumentos. Né? Esse livro aqui eu já tinha mostrado, Flávio José, eu tenho outros livros de Flávio José que são em PDF. Esse livro aqui também é muito bom, já mostrei antes, é uma biografia de Satã, que na verdade é um livro histórico. Pelo amor de Deus, vai achar que essa coisa aqui é livro de ocultismo, tem nada a ver, cara. Esse cara é um historiador, ele vai tratar de como se formou esse personagem na antiguidade judaica até os tempos modernos. É um livro muito bom, cara. Se você ler isso aqui e achar que o cara está agindo de má fé, é um trabalho bibliográfico isso aqui. Então a gente tem que respeitar no sentido de esforço acadêmico. É claro que tem alguns pontos que você vai discordar, outros você vai aceitar, você não precisa concordar com tudo, mas abre o leque até para você ter uma visão, para você que tem uma profissão de fé, seja católica ou evangélica, ajuda você a ter uma concepção mais completa do que realmente representa esse personagem ou representava na antiguidade. Se há um ponto ceticista aqui, aí você pode filtrar, né? Porque você tem a capacidade e faculdade do juízo, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Outro livro que eu gostei bastante é esse aqui. C.S. Lewis, O Mais Relutante dos Convertidos. É uma pequena biografia do C.S. Lewis, mas é um livro, assim, magnífico. Eu gosto muito, cara, de ler bibliografias, porque elas ajudam a gente a repensar a nossa própria vida. Então, tem gente que às vezes comenta aí no canal, que tá meio chateado com algumas questões, decepcionado com a vida e tal. Cara, a melhor coisa que eu poderia falar para você em termos de literatura é você ler ficção, claro, ficção que tem um mínimo de verossimilhança, obviamente, e um mínimo de catarse, como diz a poética aristotélica, e biografias, porque biografias são exatamente isso, é a história efetiva dos autores. Esse livro aqui é magnífico. Eu aconselharia vocês a comprarem e ler. O C.S. Lewis era ateu e se converteu. É muito interessante. Outra obra, essa daqui, não é a melhor versão, eu confesso, Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, da Martin Claret, porém vocês podem podem comprar uma outra versão que é da Editora 34, que o pessoal gosta mais. Mas se você está sem dinheiro, compra essa daqui, volume único. Né? Muito interessante. E esse livro aqui, o que eu tenho para falar desse livro? Pelo amor de Deus, tem tudo nesse livro aqui, em relação à modernidade. Você se introjeta ali na história dos personagens e começa a repensar questões fundamentais da vida. E eu falei de catarse aqui, falei de verossimilhança. Isso aqui todas as obras do Dostoiévski, não é só essa, mas essa aí é a minha preferida. Esse livro também aqui é muito bom. É da arte de ter prudência para quem busca sabedoria, porque eu vejo o pessoal aí brigando, né, principalmente religioso. É engraçado, né? Os caras brigam, se matam para defender a sua instituição, quando na verdade o ensinamento primordial é amar o próximo. Né? Deixa isso para lá um pouquinho, né? E vamos matar em nome da religião e tal. É claro, desculpa, não estou querendo exagerar aqui, não estou dizendo que alguém quer matar o outro, né? Mas a rigidez do discurso ela vai aumentando gradativamente. A fomentação sectária é o problema. Cara, não adianta você achar, e esse livro aqui deixa demonstrado, né, esses princípios de sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria você adquire com experiência, mas você pode se valer das experiências de outras pessoas, principalmente pessoas que viveram no passado. É um livro de um autor, se não me engano, é um autor católico, inclusive, mas é um livro de sabedoria, sabe? São aforismos, e até o Nietzsche, para vocês terem uma ideia, achava esse livro fenomenal. Até o Nietzsche, que era um cara mais vinculado aí a uma postura puramente cética para tudo, não só para religião, inclusive. Então, recomendo. Outro livro é esse aqui. Fizeram um comentário num outro vídeo meu sobre o Peter Kraft, e aí eu me lembrei que eu já tinha lido um livro dele, tá? Sócrates, eu li esse aqui, Sócrates é Justo. Tem outro livro que ele escreveu sobre Sócrates e Marx, que eu não li ainda, mas vou procurar, acho que eu tenho em PDF já, é só ler mesmo.
É que eu tô lendo os 3 livros simultaneamente aqui, e aí fica difícil começar outro agora, mas, enfim, esse eu já li, é bom, é bem criativo, inclusive, né? É bem criativo, mas quando você lê esse livro, você tem vontade de começar a agir como Sócrates agia no discurso. Infelizmente, hoje, por conta do desenvolvimento da heurística, é difícil de você usar o método socrático, né? Seja do refutatório, seja daquele maiêutico que faz nascer a verdade no outro, porque as pessoas estão tão cheias de orgulho, tão cheias de si mesmas, embora dizem que estão cheias de Deus, ou que estão cheias, sei lá, de alguma ideologia, e a heurística se desenvolveu de tal forma que agora as técnicas de discurso são mais importantes do que a verdade analítica, é uma pena. Mas o Sócrates vai trabalhar com a dialética em vista de alcançar uma determinada aporia. É muito bom esse livro aqui, recomendo. Livros bíblicos, livros mais não bíblicos, mas históricos que tratam de conceitos bíblicos. Como eu falei para você, o grande debate é da baixa crítica, que é o método gramatical, e a alta crítica, que é o método histórico-crítico. E esse livro aqui ele vai tratar do primeiro século, de como era o mundo circundante de Jesus em termos de costume, tá? Então, o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Na verdade, ele fala também de períodos anteriores a Cristo, né? Ele vai esboçar alguns elementos, por exemplo, olha só. Vamos ver aqui no índice. Vai falar sobre moradia, vida e familiar, a mulher na sociedade, alfabetização e educação, idosos, profissão, escravidão, viagens comunitárias. Você vê, as pessoas, eu fiquei surpreso com esse livro, que as pessoas casavam muito jovem, né? Com 15 anos, a menina já era dada, né? Claro, pré-púbere, já se desenvolvendo, os hormônios, obviamente, não sabiam disso, mas eles percebiam isso. Elas já eram dadas em casamento. Fala também da questão do aborto. É um livro que vale a pena no ponto de vista histórico. Então leiam esse aqui. Muito bom. Outro livro histórico agora sobre Grécia e Roma é o conhecidíssimo A Cidade Antiga de Fusset de Coulanges. Essa versão aqui, ainda na Marticar, é os livros mais baratinhos, né, cara? Às vezes a gente vai comprar, cai na tentação. Mas se você quiser achar outra versão aí, pode procurar. O interessante é mostrar que o livro é bom. Esse aqui é magnífico. Já fiz vídeo sobre esse livro. Tem um livro muito controverso aqui que eu queria mostrar. Você decide se vai ler ou não, que é esse aqui, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Eu estou lendo agora outro livro dele. O pessoal até me perguntou se eu já li esse livro. Esse aqui eu já li. E estou lendo outro, Homo Deus, se não me engano o título, porque eu baixei da internet e estou lendo no Kindle. Né? Eu falo, não vou comprar não. Depois de ler esse livro aqui, o cara se mostra muito, quase meio que um defensor globalista. Ele é assim, o que eu percebi desse autor, ele é um autor judeu, inclusive, mas isso aí também não tem nada a ver, né? Mas a postura dele, a posição dele é de alguém que é um profícuo defensor dos animais, ao ponto dele comparar um porco com um ser humano. Inclusive, no outro livro, ele está falando muito sobre isso. É claro, eu reconheço que ele tem muita coerência e escreve muito bem, certo? E outro detalhe é que, obviamente, ele vai começar defendendo a concepção darwinista. Então, se você admite design inteligente e admite uma concepção mais vinculada ao criacionismo, esse livro não é muito indicado. Agora, claro, não é porque você admite o design inteligente ou admite o criacionismo que você vai deixar de ler um livro como esse, que atesta a existência de seres da mesma espécie humana, quer dizer, parentes, né, dos seres humanos, que viviam ali com os humanos e acabaram sendo extinguidos. Mas, enfim, é uma visão, inclusive da arqueologia, mas tem toda uma contestação também moderna. É questão de discutir. Mas o livro dá uma visão, um panorama legal assim, das grandes revoluções do mundo, como a revolução agrícola, a revolução científica, a revolução industrial, certo? Na verdade, é a revolução cognitiva primeiro, né? Segundo a concepção do autor. Depois, a revolução agrícola, que mudou tudo. Inclusive, ele vai falar que a religião monoteísta, ou, na verdade, as religiões politeístas, porque antes tudo era animismo. Ele vai dizer que as religiões politeístas nasceram da revolução agrícola, porque agora a agricultura... a minimização daquela concepção animista que você fala com a árvore, fala, não, vamos falar com Deus, com o Deus agora, né? E daí surge também a concepção do monoteísmo e tal. E as outras revoluções, a revolução científica e posteriormente várias pequenas revoluções. Enfim, esse livro é bem interessante. Eu não vou negar que não gostei da leitura, porém, não estou dizendo que concordo com o autor, tá? E vocês veem que eu estou mostrando livros aqui, não para puxar sardinha para a maneira como eu penso as coisas. Esse livro aqui também fala de evolucionismo, que é a linguagem de Deus, do Francis Collins, que é o diretor do Projeto Genoma. Nada mais, nada menos que o senhor Francis Collins. O cara é evolucionista, mas ele faz uma citação aqui do C.S. Lewis, que ele é um fã incondicional do C.S. Lewis, e ele vai dizer que o ponto de vista da evolução não necessariamente nega de modo alguma a existência de Deus, é o ponto de vista dele. Tá? Eu tenho outros livros aqui que eu vou apresentar
novas visões, eu já mostro para vocês. Mas esse aqui é bem interessante, tá? É uma defesa, inclusive, do evolucionismo e do cristianismo juntos. É problemático isso em termos teológicos? Sim, não vou negar. Mas é a visão do cara, é uma defesa interessante até. Vamos correr. Esse aqui eu comprei recentemente. Dessa série eu tenho 5 livros dessa série, tá? As grandes ideias de todos os tempos. E esse livro da ciência é muito bom, porque são pequenas sínteses da história da ciência, né? Então, cara, vale a pena comprar esse livro para quem tem interesse em não ser muito burro ou burraldo, né? Nos conceitos científicos mais, digamos assim, salientados, né? Na academia, e que às vezes você, né? Não tem uma familiaridade muito grande com isso. Então, vale a pena ler. Esse aqui... tá. Esse aqui é controverso, tá? Como Jesus se tornou Deus, do Bart Ehrman. É um livro que eu não sei se eu recomendaria para você ler, mas eu estou te mostrando, porque eu li, e ele tem um ponto de vista puramente histórico de alta crítica. Então, se você é cristão, assim, mais profícuo, no sentido de praticar mesmo a fé e pregar, pode ler para fazer crítica, porque esse livro aqui também é altamente criticável, tá? Não acho que porque o cara tem 40 anos de estudo que ele está falando a verdade absoluta aqui. Não há nenhuma inerrância em historiadores, tá? Os próprios historiadores, inclusive, falam isso. Mas é uma leitura interessante para você repensar o debate, como eu disse, alta crítica, baixa crítica. Quem se envolveu com esse debate, como eu, não pode fugir dessa leitura. Agora, se você não se envolveu com esse debate, não tá nem aí, nem lê, cara. Sinceramente, não precisa perder tempo. Esse livro aqui, não precisa nem ficar falando muito, porque é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Então isso aqui é leitura obrigatória, né? Esse livro agora é o livro da apologética. Esse sim é apologético, tá? Esse aqui é um livro de um cara que faz críticas não crítica, assim, ele faz uma crítica histórica, que é diferente de fazer uma crítica gratuita. Esse aqui é um apologeta, é o Norman Geisler. É um livro, assim, que me surpreendeu, cara. Tem alguns livros do Norman Geisler que eu não gostei muito, que eu achei que é muito tendencioso, mas esse aqui não, cara, ele é muito filosófico, assim. Ele pega todos os verbetes da história da filosofia em relação, obviamente, à teologia, e trabalha com vários artigos. É um negócio, assim, fenomenal essa obra, tá? Se você não tiver ela fisicamente, pelo menos tenta adquirir eletronicamente um PDF, porque isso aqui, olha, é bom demais esse livro. Gostei muito e sempre estou consultando ele, né? Uma enciclopédia. Vamos ver outro livro. Agora mais sobre política. Eu tenho alguns outros, mas eu resolvi mostrar esse porque eu achei bom. Marxismo e Descendência, do Antônio Paim. É um livraço isso aqui, cara. Para você conhecer mais sobre marxismo, esse é o livro. Tem outros bons aí também, mas esse aqui é um livraço. Esse aqui, sobre a questão da ciência, né, que eu tinha falado para vocês, que é a Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe. Muita gente fala que esse livro já foi superado. É um livro antigo, que ele vai falar da complexidade redutível, comparando a ratoeira com as células e tal. Que é uma complexidade redutível, porque você precisa ter uma parte para completar a outra, e isso não poderia ser através de processos evolutivos ou de seleção natural. Era preciso que o mecanismo estivesse pronto simultaneamente, as partes simultaneamente prontas. Mas o livro é muito bem escrito, muito bom. Ele já escreveu outros livros, eu não adquiri ainda, mas eu li esse e gostei. É uma crítica muito profunda àquilo que a gente entende aí como Origem das Espécies, do Charles Darwin. É um livro bom. Se você é biólogo e acha que isso aqui é besteira e não leu ainda, eu aconselharia você ler para tirar suas próprias conclusões, tá? Vamos ver outro livro. Esse aqui é do Norman Geisler também. É um livro apologético. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É um livro que eu gostei bastante porque é muito bem escrito. É uma crítica muito pontual ao ateísmo, certo? Se você é ateu e acha que não deve ler esse livro por achar que é tendencioso e tal, eu acho que você deveria validar os argumentos dele, assim, que não são fracos. Tá? Você pode criticar, isso aí é a questão de discussão. A discussão nunca vai acabar, né, entre ateus e teístas, ou deístas, mas esse livro eu recomendo fortemente, tá? Vamos ver outros livros aqui. Eu separei tantos, cara, que eu acho que não vai dar para mostrar tudo. Joana Dark, eu sou fã da Joana Dark, certo? Então eu tenho esse livrinho aqui, mas tem outros livros de história que falam da autora, ó, da guerreira. Aqui, mano, é autora, isso aqui pegava na espada para lutar, né? Então, esse livro é interessante, tem outros por aí, mas se quiser adquirir esse, certo? É um livro da Academia Francesa de Letras. Muito bom, cara. Eu aprendi a gostar mais da Joana Dark por conta, sabe de quem? Do Chesterton, meu caro. Chesterton, que é essa obra aqui, Ortodoxia. Esse gordinho aqui, ó, esse gordinho engraçado. Eu não sei se o Chesterton é tão mal educado com os católicos atuais, né? Esses católicos de hoje aí são mal educados para cá. Não, eu ia falar uma palavrão aqui, mas deixa quieto. Mas esse aqui, mano, esse cara aqui tinha um bom humor. Pelo menos eu lendo o livro é o que eu sinto. Quando eu aprendi a gostar desse livro por causa deste outro aqui, que é do Philip Yancey, que é a Alma Sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja.
Cara, esse livro aqui eu já recomendei ele antes, já li partes dele aqui num vídeo no meu canal. E vocês têm que ler esse livro, cara. Se você acompanha o meu canal, você tem que ler esse livro. Porque o Philip Yancey ele tem uma vertente evangelical, só que ele não se prende a isso, porque ele lê livros, ele lê autores variados, tá? Então, nesse livro ele vai tratar de todos os mentores da vida dele, pessoas importantes da história, que mudaram a vida dele completamente. E uma dessas pessoas, em termos literários, é o Chesterton. Outra dessas pessoas que ele menciona é o Dostoiévski. Ele também menciona o Tolstói. Cara, esse livro aqui, vocês têm que adquirir. Algumas pessoas dizem que é meio controversa a posição política do Philip Yancey. Deixo à parte, mas ele não trata aqui da posição política efetivamente. Ele trata da questão existencial. Não é existencialismo, não é nada a respeito de filosofia existencialista, mas é a existência como ela realmente aparece para nós, né? Recomendo demais esse livro, é um dos meus preferidos, inclusive. Outro livro que eu recomendo é este aqui, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Não precisa ficar fazendo muita introdução sobre esta obra, porque vocês conhecem e sabem que é bom. Esse outro livro de história, mais voltado também para essas concepções históricas a respeito do cristianismo, entorno religioso do cristianismo primitivo. Já citei esse livro em outras ocasiões, do Hans Joseph. Se não me engano, ele é católico, mas o livro, como eu falei, os livros católicos de história são magníficos, cara. Esse aqui é magnífico, eu recomendo. Outra obra, essa aqui é do Philip Yancey de novo, A Bíblia que Jesus Lia. Tem uma concepção mais devocional, mas também é uma parte histórica. O legal do Philip Yancey é que ele é muito franco, né? Essa franqueza, essa abertura para falar de todo tipo de assunto, sem essas defesas apologéticas, é que me agrada na leitura desse autor. Então eu recomendo também esse aqui. Esse eu já tinha falado, o Apóstolo Paulo, da Sarah Rubin, também, já mencionei esse livro antes, recomendo, para saber o que o Apóstolo Paulo realmente pensava e como ele se introduziu no debate da Antiguidade. Este livro aqui é um livrinho pequenininho, a Pedagogia Cristã na obra de C.S. Lewis. A gente sabe que tem a pedagogia do Paulo Freire, tem marxismo cultural no sentido de criptocomunismo, né? Não vou nem dizer que é marxismo cultural propriamente, porque o termo é meio complexo, mas eu poderia dizer que é uma espécie de tentativa de revolução cultural. Então, vocês precisam ler esse livro aqui. Quem tiver a oportunidade de comprá-lo, vale a pena. É muito bom, porque vai tratar de como a pedagogia era feita nas obras do C.S. Lewis. E do Tolkien também, né, de certo modo. Outro bom livro, Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada, Anthony Flaw. Esse livro é do famoso Anthony Flaw. Não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, desculpa, tá? Que faz tempo que eu li esse livro aqui, eu não estou lembrando muito bem como pronuncia o nome do autor. Mas vamos chamar ele de Anthony. Esse livro é muito bom para quem está nesse debate ateísmo, teísmo, deísmo. Esse autor é um filósofo, já morreu, infelizmente, mas foi filósofo a vida inteira, é um cara que sabe do que está falando, não é qualquer um, não. Outra obra do Bart Ehrman também, Jesus Existiu ou Não? É uma obra para provar que realmente Jesus existiu, porque existe agora uma ala dos miticistas que dizem que Jesus não existiu, que Jesus foi uma lenda criada por uma organização judaica ou então por uma organização romana. Tem as variantes das conspirações, mas ele prova por A mais B que de fato existiu um personagem histórico, que a gente chama de Jesus histórico, chamado Yeshua, certo? Essa aqui eu já tinha mostrado antes, mas vale a pena repetir aqui a indicação. É uma biografia do J.R. Tolkien. Tem várias biografias melhores que essa, mais completas. Tá? Essa aqui é curtinha, para quem quer ler rapidamente a biografia do autor e saber como ele pensava, como ele se relacionou com a família, com os amigos. É um livro sensacional, cara. Vale a pena adquirir esse livro. Se você quiser outra biografia mais completa, pesquisa aí. Outra obra, essa que eu já tinha mostrado, Tradições Cristãs. Você vê que nenhuma, estou mostrando aqui, obra filosófica. A maioria das obras filosóficas mesmo que eu tenho, das clássicas, sabe? Crítica da Razão Pura, as obras de Platão e Aristóteles, está tudo em PDF, cara. Eu não gastei quase nada de dinheiro. Eu peguei tudo em PDF e li no Kindle, que é mais fácil. Mas essas obras são as obras que pouca gente conhece, por isso que eu estou mostrando. Tradições Cristãs, Justo Gonzalez. Esse livro eu já falei. Vocês têm que ler para quem estuda teologia e crítica. Outra obra que eu acho também interessante, que é essa daqui, ó, A Sombra do Templo, tá? Vale a pena ler essa relação do judaísmo com o cristianismo, do rompimento que houve inevitavelmente. É um livro que vale a pena ler. Não julguem pela capa, porque tem agora uns conspiracionistas por aí que dizem que judeus são os grandes inimigos da humanidade, né? Repetindo o erro de Hitler, porque dizia que os protocolos Sabicião foram escritos pelos judeus. Bicho, não tem nem que comentar de uma merda dessa, né? Mas esse livro é bom. Esse livro aqui é incrível. Outra obra, também de um judeu, é Jesus. Essa obra aqui, do David Flusher, é um negócio assim extraordinário. Infelizmente eu ainda não terminei, tá?
mas é um livro que vale a pena ler. Ele não está fazendo uma crítica ao cristianismo ou a Jesus, tá? Muito pelo contrário. Ele, inclusive, elogia demais, né, o cristianismo, que é até uma surpresa. Mas tem a sua criticidade também. Então, vale a pena ler esse livro, é muito bom. Inclusive, eu comprei ele na editora... Não, esse aqui é da editora Perspectiva, mas eu comprei numa editora judaica. Mas esse aqui é muito legal, esse livro. Outra obra, agora cristã, efetivamente. C.S. Lewis, Milagres. Isso aqui vale a pena ler. As obras do C.S. Lewis é muito agradável de ler, cara, e tem uma profundidade. Não é uma apologética gratuita, eu tenho que defender a Bíblia. É uma apologética inteligente, por isso que é bom você ler C.S. Lewis. Outro livro sobre a vida cotidiana nos tempos bíblicos é similar àquele outro que eu tinha mostrado, ele abrange as mesmas questões, só que de um ponto de vista de outros autores, aí vale a pena comparar um com o outro, tá? Para compreender os manuscritos do Mar Morto, que eu tinha citado aí, encontrados nas cavernas de Qumran, esse livro aqui é indispensável, muito bom. Merece Confiança no Antigo Testamento, do Gleason Archer Jr., também eu já te citei esse livro outras vezes. Ele defende a baixa crítica contra a alta crítica, principalmente em defesa do Antigo Testamento. É uma defesa, assim, é um esforço, tá? Porque hoje o que predomina na academia, em termos históricos, é a alta crítica, quando você vai falar de estudos da história bíblica. Então esse cara aqui é meio que um herói, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns problemas que ele não deixa de reconhecer. Ele é franco também, então não é um cara tendencioso, não. Vale a pena ler esse livro. Bom, vamos ver se tem mais livros aqui para mostrar. Esse aqui eu comprei num sebo, nem conheço o autor, mas eu gostei. Tá? Sobre a história das ideias e movimentos anarquistas. É claro que tem uma vertente mais vinculada a Proudhon, Bakunin, não tem nada a ver com anarcocapitalismo, mas é legal desses livros, para você ter um reconhecimento do que esses caras estão pensando, né? Os revolucionários. Outro livro que eu gostaria que vocês lessem é Em Defesa de Israel. Os caras vão querer me queimar na fogueira agora, porque eu estou falando isso, porque tem agora essa ala, principalmente de católicos e protestantes mais bizarros aí, que acham que os judeus são os grandes conspiradores do mundo desde que Jesus morreu. É um negócio assim assustador. Conspiradores existem. Alguns deles são judeus? Sim, são judeus. Mas tem outros que não são judeus. Sinto dizer para você. Então esse livro aqui vai falar sobre as questões políticas relativas a Israel e Palestina, tá? A divisão de terra e tal. Recomendo que vocês leiam sem essas lentes conspiracionistas. Tentem entender o que o autor está dizendo aqui, porque é um debate, não é para você aceitar gratuitamente. Uma obra muito interessante, uma obra que o próprio Olavo de Carvalho já recomendava, e eu acabei achando, se eu não me engano foi no... Não sei, não lembro onde eu achei, não sei se foi no Extra, supermercados. Eu só sei que eu achei e estou com ele em mãos. Do George Spatoff, KGB, História Secreta. É um livro muito interessante, cara. Muito interessante. São histórias assim inacreditáveis e eu me assustei, tá? Eu confesso que não terminei ainda porque o livro é enorme, mas eu já li vários capítulos e ele demonstra que a ação da KGB era muito profícua e, de certo modo, ainda existe a KGB. Não, lógico, com esse nome, tá? Mas existe o modus operandi da KGB, certo? Que não está preso meramente na polícia secreta russa, que já está dividida em várias alas, né? Mas também existem outras nações, né, que também têm determinados métodos similares à KGB. Então, o mundo de hoje, como disse Gandalf, né, o mundo mudou, e mudou bastante. Se você ler esse livro, você vai perceber isso. Uma obra filosófica, assim, bem panorâmica, não é muito profunda, é os 100 Pensadores Essenciais da Filosofia. Se você não sabe nada de filosofia, pega esse livro aqui, compra e leia, porque ele é um pequeno resumo, 2 páginas para cada autor, são 100 autores. Então, é legal você ter esse panorama para depois você, sei lá, comprar uma história da filosofia mais completa, como a do Reale, ou do Abagnano, ou de tantos outros autores aí famosos nessa perspectiva. Esse livro aqui é inusitado, O que Acontece Quando Morremos, do Sant Parnia. É um livro sobre EQMs, tá? Eu sempre me interessei sobre esses assuntos e resolvi comprar um livro que fosse decente, né? Então, esse é um médico, tá? Um cara formado na medicina, ele resolveu fazer alguns experimentos e é chocante o que o cara descobriu. Recomendo que vocês comprem esse livro se tiver interesse no assunto. Esse aqui eu já mostrei, né? Nem vou falar muito, já fiz vídeo sobre esse livro aqui. Então, esse outro também já fiz muito vídeo sobre ele. História do cristianismo. Eu tenho várias histórias do cristianismo, não tenho só essa. Eu tenho a história do cristianismo, por exemplo, do Justo Gonzalez. Essa aqui é outro autor, tá? Também é história do cristianismo. Eu tenho do Paul Johnson, só que está em PDF, História dos Judeus, História do Cristianismo. E essa daqui, do Ernie Kearns, eu resolvi comprar porque é mais atualizada. E assim, cara, é um livraço isso aqui. Se você tem interesse em saber, sem ficar preso nessa dicotomia besta entre católico e protestante, leia um livro de quem estudou o assunto, velho. Para de ficar vendo youtuber. Vai falar, mas você é youtuber. Mais ou menos, né? Eu só estou mostrando para você os livros que você tem que ler. E quando eu faço um vídeo, eu faço a determinada bibliografia. Então, claro que outros também fazem, mas isso aqui é um estudo completo, cara.
Então leia isso aqui e vai te ajudar bastante. Vamos ver outros livros aqui. Esse, Deus Manda Matar, é um tema muito complicado e ele vai trazer 4 pontos de vista sobre o genocídio cananeu, porque muita gente fala do Estado Islâmico, que mata a pessoa em nome de Deus, e Josué, ele não matava também em nome de Deus, isso não abre um precedente, porque o fato de Deus matar, tudo bem, Deus é Deus, pô, a gente é ser humano. Se ele vai fazer isso, ele tem o poder para fazê-lo e ele não está na categoria dos homens. Mas quando Deus manda o homem matar, qual que é o critério para saber se ele realmente mandou ou não? Né? Infelizmente está travando a câmera aí, mas enfim, qual que é o critério? E aí fica difícil, e aí é um debate enorme nesse livro aqui, tem 4 pontos de vista, e vocês, se tiverem interesse nesse assunto, já se depararam com esse tipo de discussão na internet, leia. Os livros estão até caindo aqui para um instante. Esse outro livro, Cartas de uma Senhora Americana. Com essa onda de discussões, de polarizações que está existindo no Brasil, por conta até do fenômeno da internet, de outros fenômenos artificiais, né, como eu já disse antes, você tem um pouco de humanidade, sabe? A humanidade, não estou falando, pelo amor de Deus, do humanismo renascentista. Não tem nada a ver com isso. Estou falando da sua relação com os seres humanos, sabe? Isso aqui é um livro, assim, muito sensível até. Eu falo sensível, o pessoal pensa que eu sou boiola, mas pelo amor de Deus, não é isso não, cara. Mas esse livro é muito profundo, cara. E a relação das cartas e da perspectiva dos autores, da literatura, né, das cartas que o C.S. Lewis escrevia para sua amiga, né, que vocês vão entender lendo esse livro. Vale a pena. Porque não adianta ficar só militando, você precisa ter uma hora para refletir coisas mais excelentes na vida, senão você vai virar uma criatura desprezível. Esse livro também eu gostei bastante, Cérebro que se Transforma. É um livro muito bom, que vai falar das atuais descobertas da neurologia em relação a pessoas que tiveram acidentes ou que nasceram com problemas neurológicos. Eu, inclusive, vi esses dias uma imagem de um cara que tinha perdido quase 80% da massa cefálica, cara, e parece que ele é normal, é até estranho falar. Mas é porque ele vai dizer que o cérebro humano é plástico e ele pode recuperar suas funções em outras zonas neurais. É muito legal esse livro, eu recomendo para você. Já fiz um vídeo sobre esse livro de um capítulo só, mas ler o livro completo é melhor ainda. Vamos ver outro aqui. Livro de Ouro da Mitologia. Isso aqui é clássico, cara. Esse livro aqui é clássico. Eu aconselho vocês a adquirirem para entender melhor sobre a mitologia. Ele não vai falar sobre mitologia grega, mais sobre mitologia grega, mas é um livrinho assim barato, né, mano? Você acha que não paga nem R$20 nisso aqui. E é por isso mesmo que eu comprei, né? Porque eu sou meio econômico. Então, comprei bem baratinho. Vai falar das mitologias mais conhecidas na história, porque o ponto de vista mítico sempre foi muito importante. Sempre viu falando de alegorese aqui. Bom, isso nasce do ponto de vista mítico, que não necessariamente se confunde com lendas, são coisas distintas, tá certo? Vamos para outro. Do ponto de vista histórico sobre o nazismo, esse é um livraço. É outro livro que eu achei em supermercado, falei, tem que comprar, mano, pelo amor de Deus. Tava super, acho que foi R$10, cara. Olha esse livro aqui. É de um autor extremamente conhecido, então eu já fiz também essa obra. Enfim, acho que são os livros que eu tinha para mostrar aqui. Eu li o livro até de nutrição, pra vocês terem uma ideia, cara. Eu não tenho preconceito com nada. Esse livro aqui é muito bom. Eu tinha uma gastrite terrível tomando refrigerante. E li esse livro aqui do Carlos Eduardo Leite. É um livraço, no sentido assim de você aprender a comer direito, senão depois você tem daqui décadas um câncer igual o Mr. Catra aí, você vai ficar reclamando, né? E esse livro aqui traz uma concepção. Ele fala também do ponto de vista histórico, achei bem interessante, né? Que tem tudo a ver com o que eu gosto. Dizendo que os romanos eles foram contaminados por chumbo. Porque, claro, não tinha nenhuma pesquisa, eles não sabiam que chumbo contaminava o corpo. É um negócio assim, muito interessante esse livro. Eu aconselho você a ler também se tiver a oportunidade de comprar. Bom, enfim, eu dei a vocês vários livros, várias bibliografias de assuntos diversos, porque é assim que eu costumo pensar as coisas também. Eu não gosto de ficar preso a uma determinada bibliografia. É claro, se você vai falar de um determinado assunto, vai fazer uma determinada pesquisa, você tem que ter uma bibliografia de proximidade. Aí, beleza. Não sou contra você fazer isso, obviamente. Mas essa generalização, às vezes você pegar vários livros de campos muito diferentes, te dá uma visão de mundo maior. Abre a sua visão para outras coisas. Você não pode ficar muito preso. Eu tenho outras obras aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Globalização, a Grande Desilusão, do Joseph Stiglitz. É um economista que ele é contra a globalização. Eu sou contra a globalização de livre mercado? Claro que não.
Não é que ele é contra, né? Ele faz uma crítica à globalização. Não confunda globalismo com globalização, pelo amor de Deus, tá? Mas é bom, é um livro que é interessante para você ler e aprender, né? Eu não citei nenhum livro do Mises aqui, inclusive, porque todos os meus livros do Mises estão em PDF. Tem outras obras, essa daqui também é bem interessante, O Delírio de Dawkins. Essa obra é muito conhecida aí no mercado, né? Em resposta ao senhor Richard Dawkins, todo mundo sabe por quê. Então é isso, galera. Vocês leem se vocês quiserem, não tem nenhuma obrigação, que eu jamais vou falar para vocês lerem o livro, porque é obrigatório, porque você precisa seguir